Começaremos agora nossa videoaula de número 6, do módulo A. Nesta videoaula, trataremos sobre objetos do tipo tuplas e objetos do tipo dicionário. Tuplas são objetos como as listas, com a diferença de que tuplas são imutáveis, como as strings. As tuplas podem conter quaisquer objetos inteiros, floats, listras, outras tuplas, etc. Utilizando o interpretador de comandos, vamos exemplificar como utilizar a tupla. Primeiramente, criarei uma variável denominada tup e atribuirei para ela os valores 1,2,3, fecha parênteses. Podem perceber que a atribuição de valores foi alterada. Não é entre chaves, é entre parênteses. Nós utilizávamos chaves para inserir em listas. Para vermos o conteúdo de tup, basta apenas digitar o seu valor. Para ressaltar novamente que não podemos inserir um valor em uma tupla, tentarei inserir na posição 0 o valor 15. Podem perceber que o interpretador de comandos retornou uma mensagem falando que esse tipo de objeto não suporta este tipo de associação, que é o que acontece também com strings. Com as tuplas, podemos fazer algo bem comum nos programas em Python, denominado packing unpacking. O que seria isso? Criarei duas variáveis, a, b, e atribuirei para elas os valores 0, Python. O que aconteceu? Podem perceber que o valor 0 foi atribuído para a variável a e o valor Python para a variável b, de maneira automática e sequencial. Podemos também inverter os valores dessas duas variáveis, como por exemplo, a,b é igual a b,a. Enter. Se mandarmos exibir o conteúdo novamente das duas, podem perceber que o valor de ambas foram trocados. Dicionários também são containers, mas não são sequências porque não são indexados sequencialmente, de forma que strings, listas e tuplas. Seu sistema de endereçamento é por chaves, e cada chave tem um valor atribuído. Se você quer saber o valor de um dicionário, deve perguntar pela palavra chave e não pelo seu endereço. No nosso interpretador de comandos Python, criaremos um dicionário com o nome de Aurélio. Esse dicionário receberá os seguintes valores: como chave, utilizarei a palavra denominação. Que armazenará o valor prudente. Criarei outra chave denominada população. E associarei a ela o valor 50.000. Podem perceber que as atribuições de valores para a variável Aurélio foi feito entre colchetes. Então fiquem atentos na forma de representar um dicionário. Para vermos o conteúdo
da variável Aurélio, basta apenas utilizar o comando print. E vocês visualizarão todo o conteúdo da variável, desde seu índice e o valor contido ao mesmo. Podemos também acessar um valor específico, como por exemplo, Aurélio, abre colchetes, informo qual chave que eu quero acessar e Enter. Ele me mostrará o valor contido na variável Aurélio que foi associado a esta chave denominação. Podemos também alterar o valor contido em uma chave, como por exemplo, Aurélio, denominação, recebe presidente prudente. Enter. Vamos visualizar novamente o conteúdo dessa chave. Podem perceber que o valor foi alterado corretamente. Podemos também perguntar quais são as chaves existentes em uma variável, como por exemplo, Aurélio ponto case. Podem perceber que ele me retornou as duas chaves existentes na variável Aurélio. Posso também perguntar por uma chave específica, como por exemplo, Aurélio ponto hash_key. Entre os parênteses, eu informo o nome da chave que eu desejo identificar. Entre parênteses, eu informo o nome da chave que eu desejo identificar, como por exemplo, idade. Podem perceber que um erro foi retornado para nós. Isso porque eu errei o nome da variável. Então, vamos escrever novamente. Podem perceber que ele retornou false. Por quê? Porque não existe esta chave nesta variável. Outra função interessante é a função itens. Então, Aurélio ponto itens. Esta função retorna todos os itens presentes dentro da variável. Uma coisa interessante é que todos os comandos que o interpretador de comandos não consegue identificar, ele nos retorna uma mensagem de erro. Prestem atenção nessas mensagens, pois a partir delas vocês podem identificar qual foi o erro que ocorreu. Como por exemplo, atributo dict object has no attribute itens. Então o que acontece? Ele está falando que a variável Aurélio não possui esse atributo. Está correto, pois itens é com M. Então este recurso é muito interessante. Podem prestar atenção, pois o interpretador de comandos retornou a chave presente na variável e o valor associado à mesma. Então, a função item retorna todas as chaves e os valores associados
as mesmas de uma variável. Obrigado e até a nossa próxima aula.